Enquanto prejuízos e multas aumentam com o afundamento do solo de mina em Maceió, Braskem vai elevar salários de diretores e conselheiros em 44%. Ex-presidente Jair Bolsonaro já está na Argentina para acompanhar posse do presidente eleito do país no próximo domingo. Copacabana tem alta de roubos e moradores e turistas estão preocupados com o aumento da sensação de insegurança na zona sul do Rio. Com a segunda maior taxa de letalidade policial do país, Estado da Bahia contrata câmeras corporais para uniforme de policiais militares. Conjunto de ilhas paradisíacas corre o risco de ser um dos primeiros países do mundo a desaparecer por causa das mudanças climáticas. Satisfação de quem mora no Brasil aumentou e, junto com ela, o sentimento de orgulho de ser brasileiro. Loja dos Estados Unidos faz sucesso por vender artigos de malas abandonadas em aeroportos que não chegaram até a esteira para serem recolhidas pelos donos. Exposição Vacinas, uma vitória de todos, conta a história dos imunizantes e estimula a conscientização sobre a importância de se vacinar. O Jornal das 22 já começou. Olá, boa noite. Boa noite. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu nesta sexta-feira em caráter de urgência para debater as controvérsias entre Venezuela e Guiana por Essequibo, território que os dois países disputam há mais de um século e que preocupa a comunidade internacional. A reunião foi convocada a pedido da Guiana, que alegou que as medidas mais recentes tomadas por Caracas sobre Essequibo ameaçam a paz e a segurança do país. Tanto Caracas quanto Georgetown se acusam mutuamente de incorrer em provocações em meio à disputa. A tensão se intensificou depois que a Venezuela realizou no último dia 3 um referendo consultivo no qual mais de 95% dos participantes aprovaram a criação de uma província venezuelana em Essequibo, um território que representa 2/3 da Guiana, e dar nacionalidade venezuelana aos 125 mil habitantes da zona em disputa. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assinou 6 decretos para incorporar Essequibo e transformar o território em um estado venezuelano. Em referendo realizado no último dia 3 por Caracas, mais de 95% dos eleitores concordaram com a ampliação da fronteira e a criação de uma nova província. Essequibo, rica em petróleo e minérios, receberá um setor da estatal Petróleos de Venezuela e a concessão de licenças para exploração de gás, petróleo e mineração. A região será administrada pela advogada Rodrigues Cabello, com sede na cidade de Tumeremo, na Venezuela. Os 125 mil habitantes, por sua vez, terão acesso a um plano de assistência social e a nova carteira de identidade. Um censo também será realizado. E os Estados Unidos vetaram um cessar-fogo entre Hamas e Israel. O assunto foi discutido na reunião do Conselho de Segurança da ONU na tarde desta sexta-feira. A proposta de parar a guerra foi apoiada por 13 países, inclusive o Brasil. Os Estados Unidos é um dos 5 países membros do Conselho de Segurança e, por isso, tem o poder de veto. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu na tarde desta sexta-feira, depois que o chanceler da Guiana pediu uma reunião, afirmando que a conduta adotada pelo presidente Nicolás Maduro para anexar a região de Essequibo à Venezuela constitui uma clara ameaça à paz e à segurança da Guiana e de toda a região. Essa reunião do Conselho de Segurança foi realizada a portas fechadas. Enquanto isso, aqui no Brasil, o presidente Lula se reuniu com o ministro da Defesa, José Múcio, na residência oficial da Presidência da República para discutir o conflito entre a Guiana e a Venezuela. Múcio declarou que o Brasil está atento
para que o país não seja um instrumento de um incidente diplomático. O Exército Brasileiro reforçou a segurança e a vigilância na região da Tríplice Fronteira e 16 carros blindados devem chegar a Roraima na semana que vem. A Venezuela reivindica uma área conhecida como Essequibo, que pertence à Guiana e corresponde a 70% do território daquele país. Essa área é rica em petróleo. Ontem, os Estados Unidos realizaram exercícios aéreos junto às tropas da Guiana. E neste fim de semana, Nicolás Maduro deve se encontrar com Vladimir Putin, presidente da Rússia, em busca de apoio. Israel vetou parte da lista de 102 nomes enviados pelo Brasil com pedido de autorização para deixar a faixa de Gaza. A situação é considerada irreversível. O grupo autorizado deve deixar o país neste final de semana. A informação divulgada pela CNN diz que foram proibidas saídas de palestinos familiares próximos de brasileiros. As famílias que não tiveram as autorizações concedidas começaram a ser avisadas nesta sexta-feira. Diante disso, algumas pessoas estão pensando em desistir da repatriação. Assim, pelo que tudo indica, Israel liberou apenas a saída de pessoas com nacionalidade brasileira. Desta forma, os palestinos terão que continuar na região. As razões dos vetos não foram explicadas, mas o Itamaraty já esperava que Israel vetaria alguns nomes, já que neste segundo grupo o Brasil ampliou os critérios para incluir palestinos parentes próximos de brasileiros em relação à lista anterior, quando 32 pessoas foram repatriadas. Desta vez, após várias discussões entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, avós e irmãos mais velhos foram incluídos. Na primeira lista foram incluídos apenas pais e filhos e casais, além de brasileiros e cidadãos com dupla nacionalidade. Com isso, a maioria dos nomes desta vez é formada por palestinos. De acordo com fontes diplomáticas, a experiência de outros países que também tiveram saídas não autorizadas indica que o fato não é reversível. A previsão é que o resgate do segundo grupo de brasileiros e parentes próximos em Gaza ocorra ainda neste fim de semana. O grupo foi avisado para que esteja preparado para cruzar a passagem de Rafah às 6 horas da manhã deste sábado, no horário local. Moradores e turistas que frequentam Copacabana, na zona sul do Rio, estão preocupados com o aumento da sensação de insegurança no bairro. O que era apenas uma percepção ganhou a confirmação. Segundo os dados do Instituto de Segurança Pública, Copacabana teve alta de roubos de 25% e furtos 23% na comparação entre 2022 e 2023. Um dos principais destinos turísticos do Brasil, Copacabana vive dias de tensão. Os casos de violência que assustam locais e quem visita o bairro levaram grupos de moradores a se organizarem para atacar supostos criminosos. O movimento preocupa autoridades e defensores dos direitos humanos. Eu tô sentindo que tá bem forte a violência, tá piorando muito. Copacabana tá triste. Eu fui assaltada um dia desses, à noite, uns 12 garotos, assim, criança. Me assaltaram, levaram meu telefone, mas eu consegui recuperar. Nesta quinta-feira, as forças de segurança do Rio de Janeiro tiveram uma reunião para discutir a situação. De acordo com o governo do estado, a Polícia Militar tomou medidas para reposicionar o policiamento nas ruas, dando mais visibilidade e aumentando a sensação de segurança, além de realocar equipes para áreas sensíveis. E dentre as medidas, a Polícia Militar do Rio deverá inaugurar seu projeto de reconhecimento facial ainda neste final de ano. A ideia é que o sistema comece a funcionar durante a tradicional festa de Réveillon em Copacabana, na Zona Sul, que tem sido alvo de uma onda frequente de criminalidade. Mais de 260 câmeras com reconhecimento facial e identificação de placas de carro serão instaladas. A PM afirmou que quanto maior o número de equipamentos, melhor será para a sociedade, que terá um serviço de segurança qualificado. E o estado da Bahia possui a segunda maior taxa de letalidade policial do país. Por isso, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia contratou o fornecimento de câmeras corporais para uniformes de policiais militares do estado. A empresa de tecnologia ganhadora da licitação terá 60 dias para fornecer as primeiras 1.100 câmeras e deve totalizar a entrega de 3.300 em um ano.
A Secretaria de Segurança Pública da Bahia publicou no Diário Oficial do Estado a licitação de contratação para as câmeras corporais de policiais militares. As Bodycams têm como principal objetivo a redução da letalidade policial. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, o Estado é o segundo com a maior taxa de letalidade policial. Serão investidos 23 milhões de reais nos equipamentos. Após a formalização e assinatura do contrato, a empresa selecionada terá até 60 dias para entregar as primeiras 1.100 câmeras, totalizando 3.300 em um ano. Além da Bahia, outros 5 estados brasileiros já fazem a utilização dos equipamentos, sendo Santa Catarina, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E a seguir, Secretaria Nacional do Consumidor vai criar comitê técnico para tentar melhorar o atendimento aos usuários do setor. Satisfação de quem mora no Brasil aumentou e, junto com ela, o sentimento de orgulho de ser brasileiro. Conforme a última avaliação realizada pela Defesa Civil, o afundamento do solo sobre a mina da Braskem, em Maceió, Alagoas, apresentou um rebaixamento de 2,06 metros. Mas enquanto os prejuízos e multas aumentam, a Braskem vai elevar os salários de diretores e conselheiros em 44%. O alto escalão da Braskem, formado por 6 membros da diretoria estatutária e por 11 membros do Conselho de Administração, recebeu mais do que o comando da Petrobras, do Banco do Brasil e da Itaúsa em 2022. Para este ano, a previsão é de desembolsar um valor 44% maior, ou seja, 85 milhões e meio de reais, sendo 84 milhões só para os diretores, conforme ata da Assembleia de Acionistas realizada em abril. No acumulado de janeiro a setembro deste ano, porém, a Braskem acumula prejuízo de 3 bilhões de reais. Procurada, a Braskem disse que a remuneração dos administradores segue padrão de mercado, sendo aprovada pela Assembleia Geral Ordinária. Enquanto os salários dos acionistas e diretores aumentam, a situação na região fica cada vez pior. O bairro do Mutange, em Maceió, apresentou um afundamento de 2,06 metros, conforme a última avaliação realizada pela Defesa Civil. Nas últimas 24 horas, foi registrado uma variação de 5,7 centímetros. Após os registros, o órgão manteve o estado de alerta. No último boletim, foi registrada uma velocidade de 23 centímetros por hora. Em comunicado, a Defesa Civil informou que não é possível afirmar que o solo está se estabilizando devido à constante variação entre aumento e desaceleração nos últimos dias. A Defesa Civil também destacou a importância de evitar a circulação na região onde a mina se encontra para garantir a segurança. Além disso, o órgão enfatizou que as outras 34 minas utilizadas pela empresa para a extração de salgema na capital não estão em risco de colapso. Uma semana após o anúncio do colapso, o prefeito da cidade, João Henrique Caldas, do PL, e o governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, não se falam. A falta de contato se deve a discordâncias sobre indenizações pagas pela mineradora e pela rixa política no estado. A ruptura entre Dantas e Caldas fez também que os governos estadual e municipal criassem os seus próprios comitês de emergência para gerenciar a situação. Não existe um órgão que concilie os trabalhos das duas gestões. Um fato curioso, já que um trabalho conjunto entre as partes aliviaria a situação no estado. Houve um aumento na satisfação de morar no Brasil. E junto com ela, Jaqueta, um outro dado também apresentou alta: o orgulho de ser brasileiro. A pesquisa do Datafolha trouxe à tona uma realidade que muitos pensavam que não poderia ocorrer. Em um ano, a satisfação de quem mora no Brasil saltou de 59% para 74%.
Seguindo a mesma tendência, o sentimento de orgulho de ser brasileiro passou de 77% para 83% no mesmo período. Ambas as marcas se aproximam do teto registrado na série histórica, iniciada no ano de 2000 pelo Instituto. O ápice do sentimento favorável ocorreu em julho de 2005, quando o então presidente Lula comandava um momento de bonança econômica decorrente do boom das commodities promovidas pela ascensão chinesa. Nem o mensalão, que estourou naquela época, afetou seus resultados. Já o momento de menor satisfação ocorreu em abril de 2018, já no clima generalizado de repulsa com a política, muito por conta da Operação Lava Jato. Os pesquisadores exaltam ainda que a satisfação deriva de outros fatores também, como o estado da economia e o Brasil vivendo um momento de menor desemprego desde 2014. Na média das 32 pesquisas em que a questão foi colocada, 76% se dizem mais orgulhosos e 22% mais envergonhados de sua condição de brasileiro. O levantamento, feito na última terça-feira, ouviu 2.004 eleitores em 135 cidades do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Associação Brasileira das Empresas Aéreas vão criar um comitê técnico para, com a colaboração das companhias de aviação, tentar melhorar o atendimento aos usuários do setor. O setor aéreo é um dos que mais geram reclamações dos consumidores brasileiros, conforme destacou o secretário nacional Vade Damos em nota. De acordo com o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Vitor Hugo do Amaral, as reclamações mais frequentes dos consumidores insatisfeitos com o setor aéreo diz respeito às falhas nos canais de atendimento das empresas, falta de assistência em caso de cancelamento e ou atrasos nos voos, especialmente com passageiros idosos e crianças, e dificuldades na obtenção de reembolsos. Em nota, a presidente da Abraer afirmou que as empresas do setor vêm se esforçando para aprimorar a prestação de serviços e responder às queixas dos usuários. Ela destacou ainda que, em 2022, o índice de solução de queixas registradas na plataforma consumidor.gov.br atingiu 75,3%. Em 2023, até outubro, o mesmo índice atingiu 81,8%. Segundo o Ministério, o Comitê Técnico começará a funcionar no início de 2024 e a portaria de constituição do grupo deve ser publicada em breve. Uma loja localizada no Alabama, Estados Unidos, está fazendo sucesso por vender artigos de malas abandonadas em aeroportos ou bagagens extraviadas que não chegaram até a esteira para serem recolhidas pelos donos. A Ankley Meds, localizada no Alabama, é a única loja do tipo no mundo. Lá é possível encontrar eletrônicos, perfumes, bolsas, sapatos, roupas e acessórios de viagem e muitos outros itens por preços baixos. Itens valiosos ou de marcas famosas podem ser adquiridos pela metade do preço de mercado. O único inconveniente em relação às roupas e os calçados é que as peças são únicas e, por isso, não existe variedade de tamanhos como em uma loja comum. De acordo com a empresa, os artigos eletrônicos são restaurados para configurações de fábrica e os dados pessoais apagados. Vale destacar que o negócio é totalmente legal e que a loja não vende artigos roubados. Ela só recebe bagagens que ficam perdidas nos aeroportos dos Estados Unidos por mais de 90 dias, sem serem procuradas pelos passageiros. As companhias aéreas se esforçam ao máximo para localizar as malas e entregar aos proprietários, já que isso representa um grande prejuízo para elas. Mas quando uma mala de viagem é realmente perdida, as companhias aéreas precisam pagar uma indenização ao passageiro. Para se ter uma ideia, apenas 3 em cada 10 mil malas despachadas acaba indo parar na loja. A loja compra as bagagens não procuradas das principais companhias aéreas dos Estados Unidos e de outras transportadoras locais.
Os funcionários separam o conteúdo e a empresa vende parte dos itens. As próprias malas vazias também são colocadas à venda. Como as pessoas costumam levar seus itens preferidos, artigos novos ou até fazem compras durante as viagens, aparece muita coisa até com etiqueta. A maioria são roupas e calçados, mas os funcionários nunca sabem quais surpresas os aguardam quando uma bagagem abandonada é aberta. Quem visita a loja física nos Estados Unidos ainda pode ser convidado para abrir uma das bagagens e vasculhar seu conteúdo. Os produtos que não são vendidos depois de um tempo acabam doados para instituições de caridade. Os Estados Unidos registraram quase 200 mil novas vagas de emprego no mês passado. O resultado, divulgado hoje pela Secretaria de Estatísticas Trabalhistas do país, superou a expectativa dos especialistas. Foram 20 mil oportunidades a mais que o esperado. Agora, o índice de desemprego nos Estados Unidos está em quase 13,5%. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos acima das projeções de mercado. No Brasil, a expectativa está na divulgação para a próxima semana do Comitê de Política Monetária do Banco Central sobre os rumos da Selic, taxa básica de juros. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,42%, cotado em R$ 4,92 na venda. Já a Bolsa de Valores também fechou em alta de 0,93% aos 127.194 pontos. O saldo líquido de retirada das contas da caderneta de poupança dos brasileiros chegou aos 3 bilhões e 300 milhões de reais no mês passado. Isso quer dizer que os brasileiros estão tirando mais dinheiro do que o depositando. O número que foi divulgado hoje pelo Banco Central é o terceiro maior para um mês, em toda a série histórica que começou há 28 anos. Apenas o mês de junho teve mais entradas do que saídas em todo 2023. Começou a valer hoje a nova redução do preço do diesel vendido pela Petrobras e as distribuidoras. O combustível teve uma redução de quase 30 centavos por litro. Os motoristas agora pagarão em média R$ 3,30 a cada litro vendido na bomba. Só neste ano, o preço de venda do combustível teve uma redução de quase 16%. As vendas de carros 0 quilômetro devem crescer neste ano 8,8% a mais em comparação com 2022. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, além das promoções, o setor trabalhou com folga em relação às peças de reposição. Mesmo depois do fim dos incentivos de venda de carro 0 pelo governo, o ritmo no comércio de veículos no Brasil continua acelerado. Segundo a Anfávia, em novembro, foram licenciadas 212 mil unidades, uma alta de 4,2%. No acumulado de janeiro a novembro, o crescimento alcança 9,1%, com mais de 2 milhões de veículos novos. E veja a seguir. Rio de Janeiro confirma primeiro caso de dengue tipo 4, que não circulava na cidade desde 2018. E veja também, ex-presidente Jair Bolsonaro já está na Argentina para acompanhar posse do presidente eleito do país no próximo domingo. O novo presidente da Argentina, Javier Milei, toma posse neste domingo. Chefes de Estado de várias partes do mundo participarão da cerimônia. Javier Milei toma posse como presidente da Argentina em uma cerimônia marcada para este domingo a partir das 11 da manhã, pelo horário aqui de Brasília. Chefes de Estado como Luiz Lacalle Pou, presidente do Uruguai, Santiago Peña, presidente do Paraguai e Gabriel Boric, do Chile, já confirmaram presença. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, também é esperado. Embora a Argentina seja o mais importante parceiro comercial do Brasil na América Latina, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva não vai à posse de Milei. Ele designou o chanceler Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, para representar o Brasil na cerimônia. Vieira embarca para a Argentina amanhã pela manhã.
Já o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi convidado para participar da posse pelo próprio Javier Milei, já está em Buenos Aires acompanhado de uma comitiva. Esta comitiva é integrada, entre outras pessoas, pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, por Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente e também deputado federal, Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, e Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Hoje, pela manhã, Jair Bolsonaro se reuniu com Javier Milei e parabenizou pela vitória. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que vai concorrer novamente às eleições presidenciais do país, marcadas para 17 de março do ano que vem. As declarações do líder russo foram feitas durante uma conversa com militares e civis que participaram de uma cerimônia de entrega de medalhas no Palácio do Kremlin. Putin disse que nos últimos meses teve pensamentos distintos, passou por momentos diferentes e, após pensar muito no assunto, decidiu lançar sua candidatura à reeleição. Essa será a quinta vez que Putin participará da corrida presidencial. Vladimir Putin está há mais de 20 anos no poder. Sua primeira vez no cargo foi em 1999, quando assumiu interinamente depois da renúncia do então presidente Boris. Sua primeira vitória nas eleições foi em 2000 e depois ainda venceu outras disputas em 2004, 2012 e 2018. O líder russo também atuou como primeiro-ministro do país, sendo escolhido para o cargo em 1999 e em 2008. Com o fim de seu mandato presidencial em 2024, o político se tornará o líder mais longevo do país desde Stalin, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética no período de 1922 a 1952 e premier de 1941 a 1953. Putin só poderá concorrer à eleição porque ele mesmo sancionou uma lei em abril de 2021 que autorizou a concorrer mais 2 vezes ao cargo de presidente. O mandato presidencial na Rússia é de 6 anos. Caso vença as eleições do próximo ano, o presidente russo comandará o país até 2030. Há ainda a possibilidade de extensão por mais um mandato, que se encerraria em 2036, quando Putin teria 84 anos de idade. Apesar da guerra na Ucrânia e do desgaste com o Ocidente, a candidatura do mandatário é forte, uma vez que os principais opositores, que poderiam simbolizar alguma ameaça, estão presos ou vivem no exterior. O desmatamento ainda segue sendo um problema no Brasil. Os números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a partir do sistema DETER, compararam 2 dos principais biomas brasileiros. O Cerrado registrou no mês de novembro um aumento de 238% e atingiu pouco mais de 571 quilômetros quadrados de desmate, mais do que o triplo do registrado no mesmo período do ano passado. Já a Amazônia foi pelo caminho contrário. No mesmo período, o bioma apresentou queda de 68%. A área com alertas de desmate na Amazônia foi de 201 quilômetros quadrados. Vale ressaltar que o desmate é a principal fonte das emissões de gases estufa do Brasil. Segundo o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o setor de mudança de uso da terra, ou seja, o desmatamento, representou 48% das emissões brutas brasileiras em 2022, com mais de 1 bilhão de toneladas de gás carbônico equivalente. A cobertura vacinal contra a Covid-19 com a dose bivalente é de apenas 17% no Brasil. Os números divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que grande parte dos vacinados são idosos, enquanto os mais jovens pouco se importam. Mas os especialistas, a população está perdendo a noção do risco que a Covid ainda representa para a saúde, além de que a falta de vacinação poderá resultar em um novo surto. O Ministério da Saúde alertou que no ano que vem o número de casos de dengue deverá aumentar em todo o Brasil. E o Centro-Oeste será o mais afetado. É provável que registre um nível epidêmico, que é quando um grande número de pessoas são infectadas ao mesmo tempo. O motivo é o cenário climático, com temperaturas altas, criando um clima ideal para o mosquito transmissor se reproduzir cada vez mais.
Uma paciente do Rio de Janeiro foi diagnosticada com dengue tipo 4, que não circulava na cidade desde 2018. As secretarias de saúde estadual e municipal confirmaram o caso na quinta-feira. A linhagem é considerada um pouco menos agressiva do que a do tipo 3, que ainda não foi registrada no estado. No entanto, a Secretaria de Estado de Saúde, Cláudia Mello, alertou para uma possível epidemia. A cidade do Rio confirmou o diagnóstico de uma paciente com dengue tipo 4 pela primeira vez em 5 anos. A informação foi confirmada pelas secretarias de saúde estadual e municipal. A paciente contaminada é uma mulher de 45 anos que começou a ter os sintomas no dia 26 de novembro. A amostra sanguínea foi submetida a 3 testagens diferentes até a confirmação do diagnóstico. Ela é moradora da capital fluminense e segue os cuidados e tratamento em casa. Os sintomas da dengue tipo 4 são febre, dores de cabeça, no corpo e nas articulações, náuseas e vômitos, podendo ainda surgirem manchas vermelhas na pele. Há 5 anos que não há circulação do vírus em nosso território. E o que preocupam os agentes de saúde são os que nasceram após o ano de 2018, pois não tiveram contato com o vírus e não desenvolveram a imunidade contra ele. E segundo a secretária de Saúde do Rio, Cláudia Mello, o tipo 4 é um pouco menos agressivo do que o 3, que ainda não foi visto no estado. No entanto, ela alerta para uma possível epidemia. A Secretaria Municipal de Saúde mapeou 6.000 casos de dengue na cidade até o início de dezembro, sendo a maior parte do tipo 1 e uma parcela menor do tipo 2. Embora já havia um alerta para o crescimento dos casos de dengue no Rio, sendo uma crescente de 300% no inverno deste ano. Bairros da Zona Oeste tiveram um número de casos que não era visto desde 2016. Por isso, as secretarias de saúde pedem empenho da população na prevenção aos focos do mosquito, prezando pelo cuidado em não deixar água parada desprotegida de forma alguma. O Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina para mulheres gestantes contra o Zika vírus. Ele é o causador da microcefalia em bebês recém-nascidos de mães que foram infectadas durante a gravidez. Os estudos iniciais já demonstraram que o imunizante é capaz de gerar anticorpos neutralizantes contra o vírus. A próxima etapa acontecerá no ano que vem, quando serão feitos testes pré-clínicos para avaliar a segurança e possíveis reações adversas. As restrições sobre esteroides anabolizantes no Brasil datam do ano 2000. Desde então, a venda para uso humano só acontece com apresentação e retenção de receita médica. Em 2023, o Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição para fins estéticos, mas a compra na internet não sofreu alterações. Compras nas redes sociais, brindes a partir de 100 caixas de anabolizantes, regatas com nome das farmacêuticas não registradas, entrega em estação de metrô e até entrega pelos correios em todo o país. A mensagem publicada em outubro teve 17 respostas. Eu tenho, entrego em estações de São Paulo. Foi uma resposta de um vendedor do produto. A Anvisa removeu mais de 174 mil anúncios de produtos que são vendidos de forma irregular na internet desde dezembro de 2021. Ao menos 5 mil destes eram hormônios, substâncias que compõem os anabolizantes. O comércio ilegal de esteroides, quando não há prescrição médica por motivos de saúde, pode caracterizar crime contra a saúde pública. A pena é de 10 a 15 anos de prisão e multa. Em 2021, porém, o Supremo Tribunal Federal declarou a pena desproporcional e estabeleceu duração de 1 a 3 anos. Assim, o grupo no Facebook reúne mais de 5 mil pessoas e não é o único em que é possível comprar os produtos ilegalmente. No Telegram, os 2 grupos mais populares somam quase 6 mil membros. As comunidades são organizadas por moderadores que avisam antecipadamente quando vão sair de férias, pedem cuidado com vendedores golpistas e dão dicas aos usuários sobre qual medicamento usar. Ao pesquisar por anabolizantes, portais online especializados na venda sem receita
aparecem em anúncios patrocinados na primeira página do Google. Chegou tudo certo, agora é só ficar nos treinos, disse uma compradora. Outro anúncio oferece Deca e Dura, com envio imediato. Entregamos para todo o Brasil. Confira os feedbacks de clientes. Compre com desconto, diz conteúdo patrocinado no Google. 3 tem o mesmo nome de uma marca paraguaia, que tem o site oficial em espanhol. No Brasil, porém, vendedores irregulares adotam o nome com diferentes variações. Os portais encaminham para um número de WhatsApp, por onde a maioria das vendas acontecem. E a seguir, conjunto de ilhas paradisíacas corre o risco de ser um dos primeiros países do mundo a desaparecer por causa das mudanças climáticas. E ainda, a exposição Vacinas, uma vitória de todos, conta a história dos imunizantes e estimula a conscientização sobre a importância de se vacinar. Um conjunto de ilhas paradisíacas no meio do Oceano Pacífico corre o risco de ser um dos primeiros países do mundo a desaparecer por causa das mudanças climáticas. O ponto mais alto de Tuvalu, um pequeno território no sul da Oceania, está a apenas 5 metros do nível do mar. Os cerca de 11 mil habitantes de Tuvalu tentam continuar existindo como povo. E essa crise não é uma surpresa. Há anos, as autoridades tuvaluenses tentam alertar a comunidade global da urgência de ações para combater a crise climática. A subida do nível do mar ameaça inundar essa ilha, que por conta disso quase não tem mais água potável. A preocupação está cada vez maior, já que o derretimento das calotas polares tendem a aumentar significativamente o nível do mar. Os especialistas afirmam ainda que essa condição está próxima e que nas décadas seguintes toda a região de Tuvalu pode ser engolida pela água. Mas para tentar fugir desta realidade cruel, o governo da região tomou uma atitude um tanto quanto curiosa: tornar Tuvalu como a primeira nação digital. Para isso, o governo do país quer digitalizar desde as configurações físicas da ilha até as danças tradicionais dos moradores. A ideia é que, digitalmente, a população possa, inclusive, participar de eleições. Nesta semana, enquanto acontece a COP28 em Dubai, Tuvalu anunciou o que já foi feito no projeto chamado Futuro Agora. Nele, o representante da ilha informou que foi mapeado tridimensionalmente as 124 ilhas e ilhotas que compõem o território, criou um passaporte digital para que as pessoas possam continuar casando ou participando de eleições de forma online e investiu na infraestrutura nacional de comunicações. Mas como fica a soberania de um país que existe apenas no mundo digital? A soberania é dada basicamente por um território definido e uma população permanente. O primeiro-ministro de Tuvalu, Kasseu Anatano, disse que o país continuará existindo e que sua soberania não é negociável. Sendo assim, Tuvalu se tornaria a primeira nação digital do mundo. A ideia ocorre após inúmeros alertas e pedidos para o cumprimento das ambiciosas metas de combate à crise climática, o que não foi feito. As previsões de aumento da temperatura do planeta e de subida do nível do mar não mudaram e a cada dia que passa, Tuvalu pode estar mais perto de afundar. Os últimos 2 pavilhões remanescentes da cadeia pública de Porto Alegre, conhecida como a pior penitenciária da América Latina, foram demolidos na última quarta-feira. Este evento marcou o início da fase final da reconstrução completa do presídio localizado na zona leste da capital do Rio Grande do Sul. Cerca de 63,2% das obras estão concluídas. Em fevereiro, a empresa contratada para a execução dos serviços, a Virde Sistemas Construtivos, finalizou os primeiros 3 módulos de vivência, somando 564 vagas.
Com a desocupação completa e a demolição dos pavilhões A e B, terá prosseguimento o trabalho de limpeza, a preparação do terreno e a execução do serviço dos módulos restantes. No lugar dos 2 prédios, serão construídos mais 6 módulos de vivência, com 1.320 vagas, totalizando 1.884 vagas. O governador Eduardo Leite, que visitou as áreas recentemente desocupadas e já reconstruídas, destacou que o governo viabilizou o investimento de R$ 116 milhões e 700 mil reais para a reconstrução, demonstrando o compromisso com a segurança dos gaúchos. A operação, que envolveu diversas forças de segurança como Polícia Penal, Brigada Militar, Polícia Civil, PRF, entre outras, possibilitou o início da fase final da reconstrução da CPPA, representando um marco crucial para a segurança e o sistema prisional do Estado. Ainda segundo Eduardo Leite, a parte externa da cadeia terá torres de controle e serviços que abrange reservatórios, casas de bombas, central de gás e um gerador de água quente e de energia. O setor interno terá área construída de cerca de 14 mil metros quadrados, com 9 módulos de vivência, onde ficarão as celas e os locais para as atividades do cotidiano das pessoas presas. No Rio de Janeiro, a Câmara de Vereadores ainda não sabe qual o projeto do plano diretor que será votado na casa. As diretrizes que deveriam garantir o pleno funcionamento do município e o bem-estar da população enfrentam um suspense. A cada década, o município é obrigado por lei a atualizar esse plano para nortear as novas obras e construções na cidade. O plano diretor do Rio, aquele que dita as regras do planejamento urbanístico da cidade pelos próximos 10 anos, definindo as diretrizes que deveriam garantir o pleno funcionamento do município e o bem-estar da população, deve ser votado pelos vereadores na próxima segunda-feira. Este é o projeto mais importante na Câmara do Rio. Até agora, não se sabe exatamente que propostas serão votadas. O projeto vem sendo discutido há 2 anos. Para ajudar os vereadores, a Câmara contratou os serviços do Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Embora os trabalhos tenham começado em março do ano passado, a um custo de R$ 1 milhão, as conclusões dos técnicos não estão sendo seguidas pelos parlamentares. Foram analisadas as 1.236 emendas apresentadas pelos vereadores. Quase metade foi considerada imprópria aos interesses da cidade. Outras 327 deveriam ser reavaliadas. E apenas 347 emendas, ou seja, 28% do total, foram consideradas adequadas pelos técnicos do Instituto. Entre as propostas rejeitadas, aparecem novas regras para construções na Avenida Brasil, que sugere o aumento da área construída ao longo da via de 150%, sem nenhuma limitação de gabarito. Além disso, a Câmara decidiu incluir um número maior de emendas ao texto final, o que totaliza 475 ao todo, 128 a mais do que o recomendado pelos analistas. De contrapartida, a Federação das Associações de Moradores do Município do Rio enviou uma carta ao presidente da Câmara pedindo, entre outros tópicos, que a comissão do plano diretor se manifeste sobre a análise feita pelos técnicos do IBAM e que seja feita uma discussão em plenário de cada emenda do projeto antes que a votação aconteça. O elevador Lacerda, que representa a arte e a cultura em Salvador, na Bahia, tão famoso no mundo todo, completa hoje 150 anos de história e serviço aos soteropolitanos e turistas da cidade. Com 150 anos de história, o elevador Lacerda, um dos principais pontos turísticos de Salvador, vai passar por obras de reforma e ampliação. O equipamento, que foi inaugurado em 1873 e ampliado em 1930, transporta diariamente cerca de 28 mil pessoas em uma viagem que dura cerca de 30 segundos, ligando a Cidade Baixa à Cidade Alta, na capital baiana. Agora, com um investimento de 7 milhões de reais, ele vai ganhar varandas na parte alta, um sistema renovável de ar-condicionado, além de pintura, reformulação nas áreas elétricas e mecânica.
Também há novidade para quem utiliza o transporte todos os dias. Além das catracas já existentes, o elevador contará também com bilheterias. De acordo com a Prefeitura Municipal de Salvador, que administra o elevador, o valor de 15 centavos cobrado para transporte de passageiros permanecerá o mesmo. Está aberta em São Paulo a exposição Vacinas, uma vitória de todos. A mostra interativa, realizada em uma das áreas do Museu Catavento, no centro da capital, conta a história dos imunizantes e estimula a conscientização sobre a importância de se vacinar. A união das mãos em cima desta mesa estimula a conscientização dos brasileiros sobre a vacinação. Quanto maior a adesão, mais perto da meta de imunização e até da erradicação de uma determinada doença. O jogo é um dos destaques da mostra Vacinas, uma vitória de todos, em cartaz no Museu Catavento, em São Paulo. Aqui a gente vai ver que a vacinação não depende apenas de uma questão individual. É muito importante que a gente tenha uma consciência coletiva para que a vacina seja realmente efetiva. Ela não pode ser efetiva só dentro do nosso corpo. Ela tem que ser efetiva dentro do corpo de toda a sociedade para que ela realmente funcione. Parceira do projeto, a Sociedade Brasileira de Imunizações espera que a iniciativa realmente contribua com o aumento dos índices de vacinação no Brasil, hoje abaixo da meta de 95% do público-alvo para grande parte das vacinas. Nós construímos essa parceria justamente para oferecer um espaço, aproveitando a visitação grande do Catavento, para promover essa conscientização, reforçar para as novas gerações a importância das vacinações. A exposição conta a história dos imunizantes, uma das mais importantes descobertas da humanidade. Na antiguidade, cascas de feridas de varíola já eram inoculadas por pessoas sadias para que desenvolvessem resistência à doença. Mais tarde, Madame Montegui viu a técnica na Turquia, levou a novidade à Inglaterra e seguiu com os estudos sobre o tema. Anotações que, mais tarde, serviriam como base para a criação da primeira vacina. E o Edward Jenner, já em 1796, faz a primeira vacina para varíola, na Inglaterra, inspirado ali, observando as ordenhadeiras de Londres. Elas não pegavam varíola porque elas pegavam uma versão atenuada da vaca, que era uma varíola bovina. Por isso que vacina se chama vacina, porque vem de vaca, de vacuna. Vacuna, vacina. Ao longo do passeio, são várias as curiosidades e reflexões. Neste mural, um mundo sem vacinas, com muito sofrimento e mortes. Neste outro, a mudança das tristes estatísticas após o surgimento dos imunizantes. E além de toda a teoria, aqui no Museu Catavento, a ideia é aprender brincando. Este simulador de imunização, por exemplo, vai ensinar o visitante como age a vacina com vírus enfraquecido do sarampo, que não desenvolve a doença, mas estimula uma resposta imunológica. E aí, basta apertar este botão, como se estivesse aplicando o imunizante para dar início à produção de anticorpos. E eles são como pecinhas mesmo, que eles vão se encaixando no vírus. Eles se encaixam no vírus de uma maneira que o vírus não consiga penetrar mais na nossa célula. Então, o vírus está aqui, ele vem, ele não consegue mais entrar na célula. Se você não tomou a vacina, o que acontece? Você não tem os anticorpos. O que acontece? O vírus entra no nosso corpo e penetra na nossa célula, que deixa a gente doente. Daí a importância das vacinas e do combate às fake news. Mais um tema destacado na mostra. Há 200 anos a vacina foi inventada e há 200 anos existem fake news. Então é uma coisa que a gente deve combater, porque quanto mais as pessoas ficam com medo de vacinas ou desacreditam as vacinas, menos pessoas se vacinam, mais pessoas pegam uma doença, ou seja, mais pessoas morrem. Vacinas, uma vitória de todos. Fica em cartaz no Catavento, em São Paulo, até junho de 2024.
Os ingressos para conhecer todo o museu custam R$ 15. Toda terça-feira a entrada é gratuita. Para mais informações, acesse museucatavento.org.br. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana para você, se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.